Josué 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá.
não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a ao fio da espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez-o ao rei de Maquedá, como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá em Líbina, e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. E fez a seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada. E a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia, a ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debe e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Líbina e ao seu rei. Assim fez a Debe e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Josué 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinor,
e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam a norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já arretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misefote-maim, e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio da espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego. E a Hazor queimou com fogo. E Josué queimou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor via que o seu coração endurecesse para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente,
Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e que senhoreava desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amor, e desde a campina até o mar de Quinerate, para o oriente até o mar da campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca e em toda Mazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rumenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Líbina, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tápua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azó, outro, o rei de Sirom-Meron, outro, o rei de Aquisaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate-Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Deus poderoso, maravilhoso Pai, Senhor, quantos reis e povos e exércitos, ó Senhor, o Senhor entregou nas mãos de Josué, ó Pai, juntamente com Israel, devido, ó Pai, às promessas que o Senhor havia feito, Senhor, àquele povo. Quanta luta, Senhor, este povo passou, e com o Senhor ali sendo o braço direito deles, ó Pai, eles venceram todas elas. Tinham sempre a sua voz, ó Pai, a sua resposta, que sim ou que não, que se poderiam seguir avante ou recuar em relação a enfrentar aqueles povos, aqueles exércitos, ó Pai. E toda vez, ó Deus, que o povo de Israel não estava em pecado e que davam ouvidos à voz do Senhor, eles eram bem-sucedidos, ó Pai, em todas as pelejas, fazendo assim o Senhor entregar em suas mãos muitos reis, muitos reinados e seus exércitos, ó Pai. Sabemos que na força do braço do próprio Israel eles não teriam vencido, mas o Senhor estava à frente deles, ó Pai, pelejando por eles. Até chuva, ó Pai, até saraiva do céu, chuva de pedra. O Senhor fez que ali acontecesse, ó Pai, para ajudar o povo de Israel na peleja, na batalha, Senhor. E o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor, a sua palavra diz que o Senhor, ó Pai, é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente.
E nós cremos, ó Pai, que o Senhor continua nos dando vitórias sobre as nossas batalhas, vitórias, Senhor, sobre as nossas lutas, ó Pai. Nós acreditamos, Senhor, que assim como o Senhor estava ali, ó Pai, lado a lado, guerreando, ó Pai, com o povo de Israel, o Senhor está do nosso lado, guerreando juntamente conosco, contra, ó Pai, as hostes espirituais da maldade, contra os espíritos malignos, Senhor, contra o nosso adversário que se levanta contra nós, ó Pai, todos os dias, a todo o momento, durante 24 horas por dia, ó Pai. Mas sabemos que pelo seu braço forte e através do nome de Jesus Cristo nós podemos vencer todo o poder do inferno que se possa levantar contra nós. E já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor. Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Ele se fez maldito naquela cruz. E nele nós somos mais que vencedores. Nós podemos tomar posse de todas as vitórias que Ele conquistou naquela cruz, ó Pai. A vitória sobre as enfermidades, a vitória sobre os vícios, a vitória sobre todos os problemas, ó Pai, aos quais parecem diante de nós como se fosse um gigante, como se fossem montanhas, ó Pai. Mas nós vemos aqui, Senhor, que mesmo diante de montanhas, o Senhor nos faz vencer, porque o Senhor é poderoso, ó Pai, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, ó Pai. O Senhor pode fazer por nós. Então, Senhor, continue nos dando essa fé, ó Pai. A fé, ó Pai, uma fé convicta, Senhor, na Tua palavra, no que está escrito, ó Pai, em tudo que o Senhor fez por aquele povo, ó Deus, que eram seres humanos assim como nós, pequenos, falhos, cheios de erros, pecadores, ó Pai. Mas o Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai, pelo conserto, pela aliança que o povo tinha com o Senhor deu a vitória a cada um deles, ó Pai, em Suas mãos. E ainda os deu heranças, ó Pai, maravilhosíssimas para todos eles e seus entes queridos. E é no nome poderoso do Senhor Jesus, que é a aliança, Pai, que nós fizemos com o Senhor. É a nova aliança, ó Pai, por intermédio do sangue de Cristo, derramado ali naquela cruz do Calvário, Senhor. É a aliança entre nós e Ti, ó Pai, que nós temos com o Senhor. Somos aliançados, ó Pai, no Senhor. Por isso, ó Pai, o Senhor não olha para nós com a nossa condição humana, pecadora, falha e pequena que somos. O Senhor olha para nós, ó Pai, na condição salvífica em que Cristo nos salvou. E nós Te agradecemos por isso, Senhor, porque sabemos que não somos dignos, que não merecemos, ó Pai. Mas mesmo assim, o Senhor, ó Pai, se compadece, ó Deus, a cada momento, ó Deus, de cada um daqueles, ó Deus, que se rendem diante da Sua presença e que se arrepende, pede ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia da sua vida e que o Senhor o limpe e o purifique, Senhor, de seus pecados. E é o que nós fazemos agora. Nos purifique de todos os nossos pecados, ó Pai, cometidos no dia de hoje, ó Pai, intencionalmente ou não. E perdoa, Senhor, a este meu irmão, essa minha irmã, que não tem forças nem para orar, nem para pedir ao Senhor perdão, ou talvez não reconhece que é um pecador. Espírito Santo, fala com ele, Senhor. Faça-o reconhecer, ó Deus, não que ele seja pior do que qualquer um, ó Deus, mas que ele venha reconhecer que as suas mazelas, ó Pai, só o Senhor pode perdoar, e que o Senhor, ó Pai, pode transformar a sua vida, tornando digno, ó Pai, da sua salvação. Não, ó Pai, que exista alguém digno, ó Pai, eu não sou mais digna que ninguém, mas, ó Deus, ninguém é digno, mas simplesmente, ó Pai, completamente através de Cristo Jesus é que nos tornamos dignos, e isso é mediante o nosso arrependimento e tendo os nossos pecados perdoados, ó Pai. Então que esta amada ouvinte possa perceber, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que para que o poder salvífico de Cristo, ó Pai,
para o alcançá-lo, é necessário, Senhor, que ele o arrependa, que ele tenha um profundo e sincero arrependimento, ó Deus. E o mais o Senhor fará, ó Pai, toda limpeza, toda transformação, tudo o que é necessário, somente ao Senhor fazer, porque só o Senhor tem poder de restaurar, de transformar e libertar o homem. Não é ninguém, não é eu que liberto, não somos uns aos outros que libertamos o próximo, ó Pai, é o Senhor. Então que teu Espírito Santo convença este meu irmão, essa minha irmã, que é isso, ó Pai, que é simples, que o Evangelho é simples, que a salvação é simples, é simplesmente se prostrar diante do Senhor em um coração, com um coração em verdadeiro arrependimento, confessando e reconhecendo que o Senhor é o único Deus e Senhor poderoso, Deus para nos salvar, para nos levar até o reino do Senhor, até o céu. O dia que o Senhor vir nas nuvens nos buscar, ou o dia em que o Senhor vir particularmente para cada um em específico, ó Pai. Mas, se já entregamos as nossas vidas ao Senhor, temos a total certeza de que contigo iremos morar por toda a eternidade, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque não somos dignos, não merecemos, mas mesmo assim o Senhor se importou e nos amou, e nos ofereceu, ó Pai, e nos deu como herança a terra prometida, Senhor, que é a nossa salvação. Obrigada, Jesus. Muito obrigado, Senhor.